Boa noite, irmãos. O Pai do Senhor, amém? Quem está feliz com Cristo? Aleluia, amém? Quem não conhece, meu nome é Paulo, um dos filhos dessa casa. Hoje estou sendo enviado para trazer a palavra, a impartir em nossos corações aquilo que Deus tem revelado, não somente revelado, como manifestado sobre as nossas vidas, amém? Que todo o propósito é Cristo em nós, a esperança da glória. E que a Ele seja dada toda a honra e a glória. Nós sabemos que Ele merece tudo aquilo que nós portamos. Amém? Abra suas vossas Bíblias em João, capítulo 7. E diz assim, capítulo 7, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nesta ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte desse lugar e vai para a Judeia, para que os seus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que fazeis. Porque ninguém age às ocultas, enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza essas obras, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhe afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. Amém? Eu vejo dois versículos aqui, os 5 e os 6, que diz assim: pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. E também os 6, que diz: então lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. Amém, irmãos? Tudo que nós temos vivido aqui na casa, tudo que Deus vem ministrando em nossas vidas, através da paternidade, através do pastor Kleber, através da pastora Cris. E se nós for analisarmos tudo que está sendo construído em nós, é muito gratificante em Deus, porque Ele leva a nós a um posicionamento e um ajuste de todas as engrenagens que estão fora. São uma impartição que ela vem mexer a gente por dentro e vem a transformar a gente não somente por dentro, mas fazer a gente manifestar aquilo que está do lado de fora. E temos vivido um tempo que as palavras ministradas, como se diz, aqui ministrada aqui pelo pastor Kleber, ela vem nos fundamentando, vem nos direcionando para um único propósito, que é nos levar ao que é a maturidade, ao entendimento, aonde Cristo tem sido gerado em cada um de nós. E na mesma porção, muitas das vezes tem pessoas que podem estar a 100 por hora, tem umas que podem estar a 80, mas está recebendo a mesma impartição. E tudo que vem construído no Espírito é muito forte, irmãos, porque isso nos faz a vontade a mais de que Cristo seja revelado em nós. E por incrível que pareça, a gente foi para uma conferência aqui no Sonho de Deus, e tudo ali foi alinhado, né? Tudo que está sendo ministrado aqui, tudo que foi ministrado lá estava alinhado com o que aqui. Só que o que acontece? Tudo que foi impartido lá foi no Espírito. Nós fomos enviados. O Pai enviou a gente para ir até lá. Só que tem algo a mais que nós devemos posicionar. Por quê? É meramente uma conferência. Nós foi só para conferir aquilo que já foi ministrado aqui.
Saímos daqui para ter uma convicção do que está sendo forjado e partido aqui em nós, foi mostrado lá. Agora, muitas das vezes vê assim, por que nós não ansiamos de já estar, como é que diz, mergulhado nesse melhor em Cristo? Por que nós não ansiamos em estar posicionados na verdade, posicionados nesse alinhamento? É muito bom, mas para nós como os entendedores, da palavra, a gente tem que ter o quê? Maturidade para que possamos absorver não tão somente aquilo que está sendo impartido na casa, porque ele só vai apontar para uma verdade, e essa verdade é Cristo. Então, como foi tudo impartido no Espírito, ele vai se confirmando a cada dia. E muitas das vezes não recebemos a palavra na medida correta. Por quê? Nós colocamos ela na peneira. Para quê? Para separar e pegar somente o que interessa e não o que nós precisamos. Nós colocamos numa peneira, balançamos ela e selecionamos aquilo que nós queremos ser mudado ou queremos adquirir para a nossa vida, trazer a existência, vamos dizer melhor, trazer à existência aquilo que Cristo vem mostrando através da paternidade. Eu vejo, no entanto, que a minha fé em Cristo, no mínimo, é ter a mesma visão do que meu pai espiritual. O mínimo que nós temos que ter é a mesma visão que o pai espiritual. Por quê? Eu sujeito meu coração a Ele. Se eu sujeito meu coração a Ele, eu tenho que estar no mínimo com a minha fé firmada naquilo que Ele está ministrando, naquilo que Ele está trazendo, naquilo que Ele está manifestando. E muitas das vezes nós negligenciamos e deixamos de selecionar aquilo que nós precisamos ser curados. Existem pontos que precisamos ser curados. Existem pontos que travam a nossa vida e não deixam Cristo ser manifestado. Porque a nossa fé, ela tem que ser o quê? Fundamentada por Cristo. Senão a nossa fé é o quê? É morta. Se ela não estiver sendo movimentada em Cristo, a nossa fé é morta. Não vai adiantar nada. A gente pode ter fé, pé de coelho, um monte de coisa a gente pode colocar como fé. Só que a original convicção é que a movimentação de Cristo em nós. Porque a gente ser ministrado com palavras do reino, ser ministrados com aquilo que vem gerando vida em nós, ela vai entrar num confronto em nós mesmos, que ela vai ter que enquadrar ali igual em Coríntios, 1 Coríntios 1:27, que Deus fez as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Só que lá em Provérbios, o que ele fala? Que não seja sábios aos nossos próprios olhos. De quem que ele está falando? De nós mesmos. A loucura de Deus é para confundir os sábios. E onde nós estamos colocando nossa sabedoria? Na gente mesmo. Deus, ele fez as coisas loucas para confundir, mas você acha que vai confundir quem é inteligente? Quem não, é os sábios. Quem é os sábios? É nós que estamos carregando, portando Cristo. É essa sabedoria que Deus vem confundir para constranger a gente de dentro para fora, para que ela seja manifestada por completo, para a plenitude. E paternidade e envio, elas só estão ligadas, nós vamos sempre ouvir isso aqui na Mega. Paternidade e envio só vão ser ligadas no Espírito. Se não for ligado no Espírito, nós não vamos entender nada. É a mesma coisa que nós fazíamos anteriormente, ou você vai, se confessa e não deixa. Adianta quando chegar rituais e não largar. Aquele que arrepende e deixa, esse sim segue adiante. Porque a gente não podemos parar em pequenas pedras. Se a gente colocar o ônibus da MEG, se eu deixar, ele pode estar sem freio. Eu posso colocar uma pedra pequena, irmão. Eu consigo travar ele lá. Ele não desce. Você vê qual o tamanho daquele ônibus, qual o peso, 22 toneladas, eu consigo parar ele com uma pedra.
E nós tropeçamos nas pequenas coisas, aonde não deixa. Não se fala de pecado, irmão. Nós não estamos falando de pecado, que o pecado já não nos domina mais, amém? A gente tem que... O que nos tropeça é aquilo que nós carregamos, que achamos que é normal e não deixamos ele ser peneirado, ele ser tirado. É isso que é, não é o pecado. Não é isso. O pecado já não nos domina mais, porque nós portamos a natureza de Cristo. E também a paternidade, ela não vai te gerar quer dizer, o que vai te gerar, você vai conversar com a paternidade, ela vai te gerar algo que vai te destravar, quer dizer, você vai falar e ela vai te destravar. Mas a própria libertação daquilo que nós estamos passando, não é a paternidade que vai, é nós se revelando a paternidade que isso nós será curado. Existem coisas que eu mesmo, por exemplo, coisas do passado, antes mesmo de eu aceitar Cristo. Cheguei para a paternidade, que ele me travava, vinha na mente, eu falei, não, tem que sair, isso aí não pode. E para mim era simples. E são coisas que estavam travando. Hoje eu nem tenho. Ela vinha todo dia, praticamente, vinha na minha memória. Todo dia vinha na memória. Hoje, graças a Deus, olha, acabou. Por quê? Eu deixei ela. Ela que me parava, ela me paralisava. Mas por quê? Eu revelei, eu falei, eu expus, e aquilo foi gerado em mim uma cura, para que aquilo não vinha me atormentar mais. Porque a paternidade, ela não vai te mimar. Porque o que acontece? Quem mima filhos são padrasto. Por quê? Porque é para ver que ele começa a mimar o filho para ver se o filho aceita o pai. Padrasto é assim, ele começa a mimar o filho, mas muitas das vezes ele mima para ganhar o filho, né? E com o pai espiritual é selva mesmo, irmão. Vai ser duro, porque vai ter correção, né? Porque o pai, ele vai te dar destino. Porque o pai, ele vai te dar um destino para quê? Para apontar você para o fundamento correto, para o destino correto. E nos versículos anteriores, nós vemos ali que o diálogo com Jesus e os seus irmãos, onde eles queriam que Jesus abrisse aquilo que a voz, que Deus já tinha falado para ele. Deus já tinha revelado a ele através do Espírito que não era para ele ir para a Judéia. Por quê? Se ele fosse para a Judéia naquele momento, ele seria o quê? Morto. E muitas das vezes, irmãos, a gente escuta a voz de Deus, Deus fala para a gente não ir, a gente vai. Por quê? Nós estamos acostumados a ser desobedientes. Isso eu falo de mim mesmo, porque eu muito desobediente, né? Hoje que está cada dia aprendendo com Cristo, com a paternidade, que o princípio é a obediência. Tudo vem ao princípio através da obediência. O alinhamento vem através da obediência, né? Porque uma decisão errada levaria Jesus à morte, mesmo sabendo que na hora correta levaria à morte também. Ele sabia que a entrega dele seria para morrer. Mas se ele fosse antes, ele não cumpriria o propósito, mesmo sabendo daquilo que ia acontecer. Imagine só, você sabendo que o seu destino é a morte e você está correndo. Muitas vezes a gente vai correr dela. Mas Jesus, ele foi até o fim, consumando o fato para quê? Para que hoje nós podemos desfrutar disso. É que nem Deus, quando Deus ele formou o mundo, né? Criou os céus, criou terra, fez tudo. O que ele fez? Ele descansou, né? E muitas das vezes, irmão, nós queremos ficar nessa parte, descansar, né? Que nem igual Deus falou, ele fez tudo e descansou. Só que, por que ele descansou? Ele descansou porque a obra não terminou. Você só descansa porque a obra não terminou. Ela só terminou quando Jesus
falou na cruz: está consumado. Por que que Cristo, o Deus Pai, fez isso? Que se ele não fizesse isso, não descansasse, o Filho não seria enviado. Então, muitas das vezes, a paternidade, ela vai parar. Para quê? Para que nós possamos cumprir a morte de cruz. Porque se a paternidade for sempre carregando nós, a gente sempre alicerçado só na paternidade e não conseguir caminhar com a voz, com a palavra da paternidade, nós não vamos conseguir chegar no propósito. Porque nós vamos impedir do agir de Deus. Por quê? Aí eu paro de ter a base, fundamento, que é Cristo, e começo a ter uma afinidade com a paternidade. E a afinidade, ela atrapalha até a paternidade. Ela deixa até a própria paternidade fluir. Por quê? Ela fica parada, porque toda vez ela tem que fazer algo, ela tem que parar para que a gente possamos o quê? Alinhar. Muitas das vezes, algo que foi repetido, algo que já foi, né? Já foi dado as diretivas e nós voltamos para quê? Para que não me serviu ainda, parece que não encaixa, então a gente vai e faz a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem o quê? A nossa fé, ela tem que ser fundamentada em Cristo, ela tem que estar alicerçada em Cristo. E isso a gente tem que carregar isso aí, é até a eternidade, até. Então é agora, irmão, a eternidade está dentro de nós, né? Glória a Deus. Começa agora, né? Aleluia. Hoje nós temos duas decisões a tomar: ou vou com a natureza de Adão, ou com a natureza de Cristo. Isso nós já ouvimos muito falar, dessas duas naturezas. A natureza de Adão, ela vai caminhar com a gente, irmãos, até o final. Não adianta, nós vamos carregar essa natureza adâmica até o final. Você não vai conseguir tirá-la de você. A natureza adâmica, ela será a balança para medir o quanto Cristo está sendo revelado em nós. Mas espera aí, eu vou colocar uma natureza caída para comparar com a natureza perfeita que é Cristo? Vou explicar. Porque o que acontece? Quanto mais a gente vê Adão dentro da gente, é porque Cristo ainda está faltando ser gerado. Essa é a balança. Não comparando o homem caído, mas sim comparando o Cristo que nos levantou, que nos colocou a gente nas regiões celestiais, para ver que o Adão, ele só serve de referência para mostrar o quanto eu fui mudado. E não colocar eu, vamos dizer assim, não colocar eu como referência na natureza dele, mas sim na qualidade de transformação, no nível de transformação. Porque antes, eu via meu grau de santidade pelos erros das pessoas que estavam ao meu redor. Quem de nós não passamos por isso? A gente se considerava santo, não pelo aquilo que nós estávamos fazendo, mas sim porque aquelas pessoas estavam fazendo. E eu continuava alicerçado num ambiente que eu estava me santificando, e as pessoas não. E só que, o que acontece? Isso atrapalhou o processo. Agora hoje, o que nós temos que ver? Hoje tem que ver o quanto de Adão ainda tem em nós. Esse é o grau, não o que as pessoas estão praticando, mas sim aquilo que nós estamos fazendo para que o Adão morra, porque o Adão o quê? Desapareça, né? E é difícil, mas tem que ter esse processo. Eu vejo que essa natureza adâmica, ela nos leva ao processo de maturidade, porque é isso onde a gente vai conseguir, comparando o quanto que a gente tem que mudar ainda. Todas as palavras ministradas que estão sendo ministradas, que estão faladas, elas estão falando do quê? De envio. Mas somente uma natureza a rejeita e não deixa fluir. É aquilo que nos impede, é o eu. Ela impede
de o envio fluir. Porque é bom, irmãos, a gente fazer as coisas que dá na telha. Sabe por quê? Tudo que nós buscamos hoje na terra é sedutor. Antes mesmo de a gente conquistar, ele nos seduz. Ele nos seduz para que algo no interior da gente consiga possuí-lo. Então isso é muito sedutor. E o envio, ele deixa a gente, vamos colocar, fora do alicerce. Por quê? Você ainda chegando para o envio, você corre o risco de falar, você não pode ir agora. Então, muitas vezes vai deixar a gente sem chão, né? Mas é o melhor que a gente vai ter. Mas é o melhor para a gente. É o melhor que nós podemos no momento. Por quê? O nosso tempo, o nosso querer não é da nossa maneira. Por incrível que pareça. Nós não tomamos conta da nossa vida mais. Eu recebi uma palavra no dia do aniversário, quem estava aqui, pelo meu pai espiritual, o pastor Kleber, quando recebi um relógio que seria um novo tempo na minha vida. Quem estava aqui no dia? Amém? Uma semana depois, o vidro do relógio quebrou. Aí fui, consertei, mas não sabia o que estava por vir. É incrível, irmãos. É um novo tempo. Uma semana depois, deixei o relógio lá, apareceu quebrado. Pronto. Se é um novo tempo para mim, já perdi o relógio. Né? Mas tá bom. Aí, né? Deixa eu pular aqui. Eu vou colocar aqui que daí fica mais fácil. Aí fui e consertei, né? Mas não sabia o que estava por vir. Então, aí começou bem, né? Eu fui enviado, fiz uma viagem, fui para Florianópolis, foi uma maravilha, foi tudo bem, irmão. Foi glória a Deus, foi bom, fui enviado. Foi muito bom. Mas no mês seguinte, o quê? Eu perdi o serviço. Que eu estava o quê? Apoiado. Entendeu? E isso é um novo tempo. Um relógio, foi um novo tempo. O vidro quebrou, eu fui e consertei. Aí o que acontece? A viagem foi boa, foi bom, recebi o relógio, glória a Deus, aleluia, agora estou bem. Aí perdi o serviço, quebrou, né, o vidro. Será que tinha a ver alguma coisa com o vidro do relógio? Deve ser, né, a mente adâmica fala assim, poxa vida, deve ser o vidro do relógio, por isso que as coisas começou a abalar, né? Mas só que teve uma coisa, irmão. Mas a palavra que foi ministrada na minha vida não estava direcionada ao vidro do relógio, mas sim nos ponteiros do caróis de Deus. Porque eu não vivia. O relógio, o vidro do relógio, ele só protegia para que nada entrasse dentro dele. Só que automaticamente, depois que eu consertei, isso foi aniquilado. O relógio está lá, está funcionando, está tudo, mas ele não deixou de ser relógio. Mas só que a palavra que foi alinhada não foi no tempo Cronos, foi no Kairos. É totalmente diferente do modo de pensar. Por quê? No Kairos de Deus foi alinhado o quê? Com a paternidade, com o Pai espiritual. É um novo tempo. Então tem coisas que para nós, por isso que eu falei antes, nós temos que colocar, igual Coríntios 1:27, que Deus fez as coisas do mundo para confundir. E esse sábio que somos nós, essa sabedoria da terra, que ela quer mover tudo, que ela quer atrapalhar o verdadeiro propósito de Cristo na nossa vida. Irmãos, tudo ao nosso redor pode estar desmoronando, mas nós sabemos que nada pode nos abalar. Essa que é a fé em Cristo. Essa que é a fé que a paternidade quer nos mostrar, nos alinhar. Porque não é o que você faz que vai fazer você permanecer em Cristo. Se for isso,
fuja. Se for isso, corra, porque está no lugar errado. Se nós for firmar, se eu for firmar, se eu não ministrar, ou se eu não fazer isso aqui com o outro, fuja. Não há nenhum interesse. Cristo não é interesse em dons, não há interesse em nada, ele tem interesse em nós, em partição no Espírito. Aquilo que está sendo gerado em nós, para que tudo que venha a fazer, venha a ser na plenitude dEle, venha a ser alinhado por Ele. Porque se está desmoronando, não se preocupe, porque foi construído de maneira errada, pode ficar tranquilo. Se está desabando, de alguma maneira foi construído errado. E tudo, irmãos, quando a gente começa a ser ministrado no reino, começa a entender o que é envio, começa a entender o que é paternidade, começa a entender o que é os processos de Cristo, as coisas que estão erradas, elas vão cair. Não adianta. Não tente colocar um cabo para segurar as coisas. Não tente colocar nada, deixa cair, vai dormir. Semana passada eu ia realizar algo e pedi o envio, né, para o pai. Falei, pastor, preciso fazer algo assim, aconteceu isso, preciso de envio. Aquele dia lá do envio de baseada, eu já queria pegar um balde e já levar e já vou fazer. Foi aquele dia. Aí, só que eu já estava, eu falei, vamos pedir o envio, né, para o pai. Só que quando ele foi enviar ele orou para mim e falou assim, só que a palavra foi assim, se for da vontade do Senhor, que tudo deu certo, que tudo dê certo. Aí, quando eu ouvi que se for da vontade do Senhor, no outro dia eu já vi que era a minha vontade. No outro dia, eu já vi, não é a vontade do Senhor. Era a minha. Eu entendi, no dia eu falei assim, que, Senhor, se for da tua vontade, que dê certo. No outro dia cedo, eu falei, é da minha vontade, não é do Senhor. Eu fui lá, fiquei até 1 hora, eu e o Alessandro, até 1 hora. Falei, Senhor, era da minha vontade. Falei, meu Deus. Aí você vê o quanto que a gente somos falhos. Eu falo por mim, não é? Eu falo, entendeu? Por quê? Irmãos, eu não sou perfeito. Aqui não há lugar de você falar assim, eu sou o cara 100% para você ter uma referência. É Cristo. Né? A nossa referência está em Cristo. O que eu, talvez, aquilo que... Mas só que eu fiz da maneira correta, entendeu? Esse é o princípio, você fazer as coisas da maneira correta. Mesmo sabendo que você vai frustrar no outro dia. Mas só que você faz as coisas corretas. Eu fui enviado, eu fui fazer, mas só que o Adão, e vai cair por terra. Por quê? Você tem que fazer. Eu fui da maneira correta, não deu certo, não era de Deus. Se eu tivesse discernido já antes, eu nem precisava ir. Só que, tá bom, glória a Deus. Aprendi mais uma. Por quê? É dessa maneira, irmão. É dessa maneira que nós chegamos no alinhamento. É dessa maneira que nós vamos concluir tudo aquilo que está sendo ministrado, está sendo impartido em nós. Porque Deus a cada dia está nos moldando para sermos semelhança dEle. Mas o que? Nós queremos viver na aparência. Deus, Ele quer que nós seja semelhante. Aparente? Não. A aparência só vai ser movida pela parte externa. A aparência, ela vai mexer só nós pela parte externa. A semelhança é de dentro para fora. É isso que Cristo, é isso que está sendo ministrado todo esse tempo. Desde quando nós começamos a caminhar, esse é o alinhamento de Cristo. As aparências se enganam? Sim, porque até Lúcifer se veste de anjo de luz. Então, as aparências, elas enganam sim. A serpente só ofereceu a Eva aquilo que ela já tinha experimentado. O que é experimentado? Ele já queria ser igual a Deus. A serpente já tinha experimentado aquilo que ela ia
impartir sobre Adão e sobre Eva. Aí o que acontece? Se eu cair, ela vai cair também. Entendeu? O orgulho é isso. O orgulho nos tira do jardim, não é o louvor? E Cristo veio e colocou o jardim em mim. Agora, quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Se eu cair, ele cai também. Por quê? As duas pessoas se encontram no erro. E nós, como duas pessoas, ou melhor, um com Cristo, duas naturezas, só que ela tem que ser alinhada no verdadeiro propósito. Tem que alinhar Cristo em nós. Um é o correto. O segundo tem que alcançar esse alvo, que sou eu. Amém? Muitos têm uma mentalidade que para crescer tem que crescer sozinho. Mas quando cair, leva alguém com ele. Muitas das vezes no mundo aqui fora, para crescer cresce sozinho, mas quando cai, leva um monte junto com ele. Por isso que eu falo, as coisas são sedutoras. As coisas do mundo são sedutoras. A gente tem que tomar cuidado pela sedução, porque ela acaba levando pessoas junto com a gente. O que o pai espiritual fala, muitas das vezes? Temos que saber com quem fazemos o quê? Alianças. Elas podem interromper os processos que Deus quer fazer em nós. Muitas alianças que nós fazemos, elas impedem de nós cumprir o propósito. Todas as alianças, elas têm que estar alinhadas a Cristo. Se for por outro motivo, corta, porque tem que ser gerado Cristo. Se Cristo não está sendo gerado, né, é rebeldia. Se aquilo que nós estamos impartindo, não somente em corpo, mas em cada um, se não está sendo gerado Cristo, é rebeldia. Se não está apontando Cristo, é rebeldia. Talvez a gente cometa algo, não sei por que estou falando isso, talvez a gente cometa algo, talvez algo está errado nas pessoas, é rebeldia. Porque a gente tem que ver Cristo nas pessoas. Aquilo que nós falamos, que portamos, que temos, essa natureza não vai apontar erros, não vai apontar defeito. Vai apontar o quê? Vou olhar primeiro pelas qualidades. É impossível, irmão, da gente achar as pessoas e não achar uma qualidade nelas. Como a gente consegue com essa mente adâmica a não enxergar a qualidade nas pessoas? Como que a gente consegue, ainda em Cristo, a não ver qualidade nas pessoas? Isso é mais ainda, isso é pior ainda, né? Você achar que tem Cristo e não conseguir ver as coisas boas das pessoas. Sabe por quê? Nós estamos olhando com a ótica errada. Nós estamos visualizando com a ótica errada. Muitas das vezes eu estou olhando para cá, as pessoas falam assim, ele está olhando para mim, ele está olhando, não. Eu posso estar olhando para essa direção, mas enxergando outra coisa. Você pode estar olhando algo, mas enxergando diferente. A natureza de Cristo é essa. Você olhar, mas enxergar de maneira diferente. Não da mesma maneira que nós olhávamos antes. A gente tem que, o que Deus colocou no meu espírito foi o quê? Ou vivemos sendo influenciado ou influenciador. Mas para isso temos que saber qual natureza correta para tomar as decisões. Adão
ele estava no jardim, o lugar foi feito para ele, só que ele saiu, a serpente ficou. Quem era para ficar no jardim? A serpente? Era ele. Ele não conseguiu transformar um ambiente que é onde foi feito para ele. O próprio ambiente que é propício para nós não, se bobear, a gente não consegue influenciar aquele ambiente. O lugar onde nós trabalhamos, será que é mais fácil pedir para o inimigo ser mandado embora ou a gente conseguir transformar ele? Muitas das vezes fala assim, não, tomara que manda meu chefe embora, aquele cão, nem começa. E não é melhor a gente chegar na maneira correta de tentar e colocar Cristo nele? E viver unidos e viver na plenitude de Cristo ali dentro? Que talvez as pessoas estão vendo a gente com a ótica errada. Nós não podemos mais, irmão, perder o ambiente. Não podemos mais perder o ambiente. Que pessoas, elas querem estar nesse lugar. Elas querem estar em Cristo. Só que não tem quem apresente a Ele. A igreja, ela foi mistificado muitas coisas, então, e por muitos líderes, por muitos membros, distorceu a verdade. Antigamente você falava, se pode vender para aquele ali que ele é crente. Pode vender para aquele ali. Hoje, irmão, se fala assim, não, Deus me livre. Por quê? A visão foi distorcida. O que Cristo gera em nós? Que nós consigamos a mudar esse quadro, irmão. Se pode ter a quantidade qual Elias ministrou, tem estatísticas aí arrebentando contra a gente. Mas se nós, como filhos de Deus, não conseguir transformar, só vai aumentar. Só vai aumentar a estatística. E pelo menos em nós, através de nós, o ambiente que nós estamos tem que ser transformado. No mínimo. A palavra do Senhor para essa casa é que São José dos Campos. É nações, é cidades. Mas e como que nós vamos conseguir transformar, mudar as pessoas, colocar Cristo nelas, se nós não ansiar pela pressa, pela maturidade do alinhamento para que esteja posicionado, para que algo comece a fluir mais rapidamente? No versículo 5 ali dos versículos que eu falei, foi o que os irmãos de Jesus sentiram? Que não acreditavam nele. Por quê? Pediu para que Jesus fosse na multidão mostrar aquilo que ele já tinha visto. Queria que Jesus fosse antecipar aquilo que ele já ia fazer na cruz. Se ele fosse, igual eu falei, seria a morte. Essa decisão é por quê? Porque os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Se nós não acreditarmos no que a paternidade dessa casa nos posiciona, vamos viver na rebeldia. Vai acontecer o mesmo fato que aconteceu com Jesus. Se nós não nos alinhar com o verdadeiro propósito, nós vamos estar em rebeldia, mesmo estando de corpo presente. Porque aquilo que eu e você faz em público, fora do tempo, pode nos matar. Fique guardado na aljava. Todas as flechas na aljava ficam de cabeça para baixo, mas é lançado até o alvo. Você pode
pode achar que, nós podemos achar muitas das vezes que a gente está no lugar, mas nós estamos guardados. Se o pai da casa não coloca a gente a público, é porque nós não estamos preparados. Se o pai da casa não colocar a gente, não seja rebelde, não é o tempo. Ele não pode atrasar o propósito, porque se ele enviar, ele vai atrasar o propósito de Cristo. Se ele enviar, ele vai atrasar aquilo que Cristo vem gerando, que vai ser gerado através daquela pessoa. Se o Pai não te enviar, você está guardado. E mesmo que ele tirar você da aljava, ele vai colocar você para trás. Depois ele solta. Nós vamos ter que recuar, para depois ser solto para acertar o alvo. Se o pai estiver correndo, não tente pular da aljava. Fica dentro dela. Por que nós não pode gerar em nós incredulidade, né? É difícil falar ainda. Porque a minha fé, ela não pode estar por vista. Porque o próprio cenário, irmão, se nós for olhar no cenário, ele aponta para o caos. De tudo que Deus vem ministrar em nós, tudo que Deus vem falar para nós, para essa casa, se a gente for olhar, o ambiente está do caos, o ambiente não está falando como, de que jeito. Mas a minha e a sua fé, ela aponta para Cristo. Ela não aponta para aquilo que nós vemos. Ela vai além. A nossa fé, aquilo e a visão, ela vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Porque muitas vezes a gente pedimos, pensamos e nunca vai ser da nossa maneira. Tudo tem um tempo. Nós já recebemos a plenitude de Cristo, agora temos que chegar o quê? A estatura do varão perfeito. A plenitude de Cristo já está dentro de nós. Agora o Pai, ele vem nos posicionar para quê? Para nós consigamos chegar à estatura, chegar ao lugar onde Deus quer que a gente está. Isso é da minha vida. Deus está a cada dia permitindo situações na minha vida que eu posso dizer que é Ele se movendo. Mas que para que o propósito seja estabelecido. Eu sei que Ele está fazendo na minha vida para que o propósito dele seja estabelecido. Irmãos, para falar a verdade, tudo que eu faço não dá certo. É de ficar triste, né? Tudo que eu faço não dá certo. É de ficar triste. Mas não, irmão. É porque agora quem está fazendo é Cristo, daí eu não posso paralisar. Porque tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu estou tentando fazer dá errado. Tudo. Eu tento resolver, dá errado. Por quê? Não é no meu tempo. Tudo que eu coloco a mão, tudo que nós colocamos a mão, vai paralisar, vai impedir de algo ser gerado mais forte na nossa vida. E temos que tomar cuidado de saber guardar aquilo que Deus falou em nós. E tornar público sem envio da paternidade e maturidade, porque é fácil sair do propósito. Tudo aquilo que Deus falou comigo e com você, não leve elas com palavra ao vento, leve com envio. Porque até aquilo que Deus já falou, já ministrou em você, a paternidade, ela vai te dar destino na hora correta de falar. Tem coisas que nós ansiosamente tentamos falar, mas se submeta à paternidade, porque ela vai te alinhar no momento correto de você falar. E para que algo tenha solução no tempo correto. Porque é fácil sair do propósito. Porque se eu for fazer aquilo que Deus falou,
muitas vezes em mim, para mim, fora do tempo, eu vou achar que não foi Deus que falou. Muitas pessoas estão frustradas porque ela agiu sem envio e entrou na hora errada. Se você entrar na hora errada, é morte. Um exemplo como Adão caiu por quê? Porque ele revelou para a serpente aquilo que Deus tinha falado com ele. E a serpente, ela já tinha aquilo que ela tentou e não deu certo. Deus já tinha falado para Adão, não comer. Não faça isso. Só que o que acontece? Foi falar para a serpente. Aí o que acontece, irmão? Se eu estiver caminhando nos princípios do reino, cuidado com a segunda voz. Ela sempre vai chegar distorcida. Quando a gente caminha com Cristo, a primeira voz que a gente ouvir é a de Cristo. Você pode ver que a segunda, ela vai vir com distorção. Ela nunca vai vir com a nitidez. Sempre ela vai querer confundir. Porque toda a primeira palavra para a gente espera a segunda, para confirmar. Só que muitas das vezes nós aceitamos só a segunda, a primeira nós não. Com Adão, com Eva, ela teve o mesmo efeito. Ele só foi sutil em mostrar aquilo que seria bom para os olhos. Então, cuidado com a segunda voz. Qual for o louvor? Nós louvamos aí. Tem que ser com a voz. Nós temos uma voz a seguir, nós temos uma voz a ouvir. A voz é de Cristo, a voz de Deus Pai. O Éden é o lugar para filhos obedientes. Adão foi para fora do Éden, sem aprender a ser filho. Por causa da rebeldia dele, ele foi sem aprender a ser filho. E viu, né? Não quis ser filho, foi expulso. Mas por quê? Aí ele foi filho, deixa eu explicar aqui, que senão eu vou pensar que vai mandar embora. Eu disse, se não for filho, você está na rua. Não, irmão, pode ficar tranquilo, que você não vai ficar de aviso prévio, não. É porque Adão, ele só foi pai fora do Éden. Dentro do Éden ele não conseguiu ser nem filho, pra você ter ideia. Nem filho ele conseguiu ser no Éden, porque ele não se sujeitou a Deus. Ele foi ser pai fora. E Abraão, né, foi filho para depois ser pai. E já na velhice. E veja o que aconteceu, ele foi pai de nações. Existe um tempo, existe um lugar, existe uma época, existe um posicionamento, que é o lugar aonde nós devemos estar. Hoje, irmãos, eu posso dizer que eu estou vivendo algo surpreendente, né? Do que Cristo vem fazendo em mim e através da paternidade. O que está fazendo em minha vida e minha família. É um processo, mas tem coisas visíveis. Já tem coisas que podem ser visíveis a olho nu. Por quê? É aquilo que a gente, em parte, é que é transferido para os filhos. O Guilherme está aqui, muitas das vezes, quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu não vi meus filhos crescer. Por quê? Eu bebia, bagunçava, fazia tudo, eu não vi meus filhos crescer. Eu não consegui ver meus filhos crescer. Quando eu vi, eu já estava
vim para Cristo, e aí eu vim tentando sempre remir isso aí. Remir aquilo que eu deixei de fazer por eles, né? E hoje eu vejo que Cristo está sendo gerado, porque até a maneira, eu não expresso muito, mas aquilo que eu sinto por eles, e aquilo que eu encontrei neles, aquilo que eu não via, mesmo sendo filho. Por quê? Porque eu não vivia, eu vegetava. É diferente você viver e vegetar, você não vê tudo ao seu redor, né? E aonde ia levar, e você vê o que Cristo hoje faz, está fazendo na nossa vida. E o que acontece, irmãos, isso é tão impressionante, porque primeiro vai mexer com a gente, ele vai mexer nas nossas estruturas, porque os nossos filhos, ele quer ver através de nós. Se os nossos filhos não vê através de nós não estamos fazendo nem o básico, né? Os filhos têm que ver através de nós aquilo que nós carregamos, aquilo que nós portamos. Eu falo também do Gabriel. O Gabriel, meu filho, ele não... É um menino que... Ele falava, eu não vou namorar, eu não vou casar. Por quê? Eu não era referência para eles. A maneira que eu tratava, a maneira que eu vivia, eu era referência para o meu filho. Qual é a maior decepção dele? Eu vou viver a mesma vida? Eu vou viver a mesma vida que meu pai viveu? Eu vou fazer aquilo que meu pai fez? Você acha que isso vai, né? E talvez a vida que eu estava vivendo, será que isso é para mim? Muitas vezes dentro da igreja você fala, poxa, será que essa vida que é para mim? É essa vida que, né? Ser crente, né, falar que você é filho de Deus, ser crente, você acha que é isso que eu vou ser? Por quê? Eu não era referência para ele. E não é trazer comida para casa, é levar o amor de Cristo que está sendo gerado. Levar a comida para casa é o básico. Isso aí você tem que fazer. Se você não fizer, você vai ter que comer fora. Isso é o básico. E muitas das vezes a gente acha, eu faço isso, faço aquilo, não falta nada, não faz isso aqui com o outro. É isso, só vive só de comida. Esses dias ele estava arrumando a moto, lá fica mexendo, mexe uma coisa, mexe aqui. Aí só que mesmo esse tempo, a gente, cada correria do serviço, eu acho que Deus parou eu também por causa disso aí também, porque a distância, né? Muitas vezes Deus para ver onde a gente está, né? Daí eu vi que eu não estava em lugar nenhum, só estava trabalhando. Aí Deus para quê? Para nos posicionar. Aí esse dia ele estava arrumando a moto, daí ele falou assim, chamou, pai. Aí eu vi, né? Falei assim, vai chamar eu para arrumar a moto com ele, né? Aí ele falou assim, vem aqui para nós conversar. Vem aqui, estou sozinho aqui, vem para nós conversar. Aí eu peguei, fui lá, tal, não, filho, é assim, fui falando, não tinha nada a ver com a moto, né? Aí eu falei, olha, você vê, de que maneira, como que foi visto, né? Ele falou assim, pai. Aí começamos a conversar, foi lá e ia ficar 10 minutos, ficamos mais tempo. Por quê? Isso faz bem, para mim. Para ele é melhor ainda, para ele é uma vida transformada. Hoje ele tem outra mentalidade. Hoje a maneira dele de pensar é diferente. Hoje ele já pensa, não, eu vou casar, né? Uma maneira diferente, por quê? Está vendo algo sendo gerado, agora ele está vendo. Tem muitas coisas, eu cheguei em casa e muitas coisas, as coisas estão quebradas, ele queria arrumar. Entendeu? Ele querer fazer. Existe um tempo que vivemos e ficamos perdidos sem destino, batendo, apanhando, sofrendo, e não damos conta do que está acontecendo. É tempo perdido. Se nós não começar a olhar o que está ao redor, nós vamos continuar sem destino,
Muitas vezes batendo, apanhando, sofrendo e não damos conta do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós negligenciamos etapas. E o processo de Cristo vai passar por etapas. Que posição que você está? Não importa. O que importa é que você está no destino, mas você está no propósito que Cristo quer para você e que Cristo está alinhando. Não, fulano está número 10, o outro, eu estou 5. Negativo. Tudo que é impartido aqui é no Espírito. Tudo que é impartido é no mesmo nível. Não tente ouvir a segunda voz. Não dê ouvido para a segunda voz. Era só para te confundir. Para mostrar para você que você não é capaz. E Ele já venceu tudo na cruz por nós. Agora falta nós posicionarmos e não deixar e pular etapas. Seguir os processos. A fé, ela se movimenta com Cristo. Não tente tirar Cristo do propósito. Senão, vamos perder o que tem de mais precioso na nossa vida. Agora, para terminar. Mas existe um tempo que eu e você não podemos contar, mas podemos viver esse é o tempo de Deus, que é acessível através da paternidade. Está tudo acessível. O tempo é o Kairos de Deus. É o tempo preparado para mim e para você. É o tempo que a paternidade está querendo abrir a nossa visão, tirar nossas escamas para que nós possamos enxergar aquilo que está sendo real. Ela quer trazer a existência aquilo que está dentro de mim e de você. E que muitas das vezes nós passamos por despercebido e achamos que estamos sozinhos. E a paternidade, ela quer que isso seja revelado a cada dia. Irmãos, as palavras vai ser dura, mas é as que vão nos alinhar no propósito. Não adianta a gente fazer oba-oba e eu e você continuar a mesma pessoa na segunda-feira, a mesma pessoa na quinta-feira e não ter transformação em lugar nenhum. Amém? E por isso que Cristo, Ele quer a cada dia nos ser igualinho ao Pai. Esse é o propósito dele. Aí quando ele vai assim, fala assim, Deus vai falar assim, esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Amém? Que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Vamos lá, Pai, debaixo da tua graça, Senhor, Pai. Senhor, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Senhor, que venha, Senhor, o Pai, fluir naturalmente, Senhor, através do Espírito, Senhor. Pai, que essa palavra seja absorvida, Senhor, Pai, da sua natureza, Senhor. Que tudo que foi gerado, tudo que será produzido, tudo que aqui o Pai da casa vem ministrando, Senhor. Pai, querido Deus amado, tudo que vem alinhando o nosso espírito, Pai, tudo que vem nos conduzindo, Pai, ao verdadeiro propósito, Senhor. Por isso, Pai, nós damos graças, Senhor, por estar, Senhor, Pai, conseguindo compreender e entender aqui o verdadeiro propósito, Pai, ao qual o Senhor colocou aqui nessa casa, aqui nessa terra, Senhor, para que possamos, Pai, não somente influenciar, Pai, mas sim colocar as pessoas, Pai, no direcionamento correto, nos seus princípios, Pai, a qual o Senhor, Pai, o Senhor já nos elegeu, Senhor, para que possamos, Pai, viver a tua plenitude, Senhor, em tempo real, Senhor, aqui na terra, Pai. E por isso, Pai, nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.